Olá, gente, boa noite. Estamos aqui na casa desses amados irmãos aqui. Olha aqui, daqui a pouco vai vir a mamãe aqui. Aqui é a Gabriela. A Rebeca, dá oi, dá oi. É, que linda. Então, gente, hoje nós vamos fazer uma live, tá? Falando sobre a integridade, demonstre sua integridade pessoal, tá? Então vamos aqui em Camaquã, aqui no Nelson, vamos aqui. Aqui temos nosso casal de missionários, Vânia e Brad. Isso, Brad é missionário que veio de fora, hein? Yes. Good evening, everybody. Estados Unidos da América, isso aí. Vizinho do Depois que ele sai, talvez ele muda para Texas. Então, maravilha, gente. Gente, hoje nós vamos fazer uma live muito, bem curta, né? Aqui, temos aqui a nossa irmã. Dá um oi aqui, irmã. Oi, tudo bem? Aqui a Vanise. Tudo bem? Então tá, gente, ó. Daqui a pouco a Angélica vai entrar aí, tá? E a gente vai falar sobre... Vai ter uma live bem curta, né? A gente vai falar sobre demonstre sua integridade pessoal, tá? Ó, seu Pedro. A Claudinez. Então, gente, estou aqui em Camaquã, né? Hoje, viemos aqui. A Angélica tá ali em Arambaré dando treinamento, né? Daqui a pouco eu vou chamar ela aqui, tá? E hoje a nossa live vai ser um pouco mais curta, né? Nós vamos trabalhar hoje, falar sobre algo interessante, que é demonstrar nossa integridade pessoal, né? Por mais que seja às vezes dolorido, né? Temos que demonstrar a nossa integridade, né? Então a gente vai falar exatamente sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui. Tem Angélica aqui, vamos aprovar aqui. Vou chamar aqui a Angélica. Tá adicionando aí. Vai entrar aqui. Aê! Oi. Boa noite. Ué, baixou o volume? Hã? Tá baixo? Ah, não, deu certo já. Já deu certo. Boa Certo. noite, gente. Gente, olha, ficamos uma semana fora, né? Você pode perceber, a Angélica não está aqui comigo, né? Nós não estamos em São Lourenço, eu estou em Camaquã, a Angélica está em Arambaré, vai dar um treinamento ali em Arambaré, mas não vamos deixar de falar na nossa live. Estamos hoje sem recurso, não estamos fazendo também no YouTube, só pelo Face hoje, né? Mas isso não vai impedir da gente poder falar com vocês, né? Bater um papo hoje com vocês aí, né? Tá aí do outro lado aí. Certo, gente? Então, hoje, conforme eu comentei, para quem chegou agora, nós vamos falar hoje sobre demonstrar a sua integridade pessoal. Né? Temos que demonstrar a nossa integridade pessoal. A integridade é algo muito que há uma necessidade que venhamos procurarmos sermos íntegros, né?
isso vai muito de caráter, né? Muito de caráter. Então, é necessário que a gente demonstre a nossa integridade, mesmo em situações de através dessas pressões, porque aí a gente vai demonstrar o nosso caráter, né? Onde a gente vai ter que boa noite, Carmen, boa noite, Maria. Principalmente esse momento de pressão em que há uma circunstância adversa, vendo para provar mesmo se nós temos caráter ou não, né? Para que venhamos a realmente sermos provados pelo fogo. A gente sabe que o fogo, né? Quando ele age ali quando a gente sabe quando o ouro, para encontrar o ouro, tem que ser através do fogo, né? Para ver se realmente aquelas pedras ali que estão sendo avaliadas ali é realmente ouro. Então, o caráter tem que ser provado mesmo pelo fogo, né? Aquelas circunstâncias onde encontramos hoje muitas facilidades, né? Desvio de caráter, né? De mentiras, né? Principalmente nos relacionamentos. Você tem sido fiel com seu esposo, inclusive, ou com a sua esposa, né? Falando a verdade, mesmo naquele momento de pressão. E é isso que a gente tem que ser provado mesmo, né? Nesses momentos, né? Há um pensador que ele diz assim, a respeito da integridade pessoal, ele diz assim, viva de forma que quando seus filhos pensarem em justiça, carinho, integridade, pense em vocês. É interessante que os seus filhos possam encontrar em você, quando eles pensarem alguma coisa relacionada a carinho, a integridade, buscar falar a verdade sempre, né? Mesmo em momento de pressão, né? E que eles possam ver em você isso, né? Quem falou isso foi o Jackson Brown Jr. Aí a Rose, um alô para a Rose ali, tá? Outro pensador diz assim, que é o caráter dos homens, tá? É o caráter dos homens, não o seu saber, que lhes determina êxito. A gente sabe então que é o caráter dos, não é o, sabemos que é o caráter, né? Não é a pessoa ser boa ou que ela saiba de algo muito, que ela seja bastante conhecedora, mas que ela tenha caráter. Caráter é algo que precisa ser. Hã? Tô ouvindo. Gente, todo mundo tá me ouvindo aí, não? Dá um alô aí se todo mundo tá ouvindo. Tá, não tem problema. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá? O que você está falando, então, de integridade, né? Me lembra muito, conforme você falou agora anteriormente, não adianta eu falar algo, eu esperar algo. Você deu o exemplo dos filhos, né? E eu não fazer esse algo, eu não ser exemplo disso. Então, tem que haver, nessa questão de integridade, de caráter, tem que haver congruência, ou seja, o que eu falo tem que ser reflexo das minhas atitudes. As minhas atitudes têm que ser reflexo, na verdade, da minha fala. É extremamente importante. Para a Rebeca fazer alguma coisa e eu mesma não sei exemplo disso. Então, até aconteceu algo interessante aqui hoje, não só na vida dos nossos filhos, né? Mas até aconteceu um fato aí, né? Hoje, para nós, onde a gente teve um esquecimento aí em função da correria, e eu estava passando uma mensagem ali pedindo perdão, né? E aonde eu estou aqui,
na casa da Madalena, ela, olha aí, ó, ela não só fala, mas ela faz o que ela fala. E eu nem percebendo que a Madalena estava de olho na minha atitude, né? E eu ali passando um áudio ali, ó, perdão, esquecemos. Então, e em pequenas atitudes do nosso dia a dia, que realmente não é nenhuma questão de pensar assim no que os outros vão pensar, mas é numa situação de você estar de bem com você mesmo e com Deus também, é claro, né? Sem sombra de dúvida, até porque se a gente então quer refletir o caráter de Deus, a gente realmente precisa ter atitudes então que nos levem a sermos íntegros, conforme é o tema da live, né? É verdade. E dentro dessa situação que eu falei do caráter, da situação, porque o caráter a gente percebe quando ele é provado, né? Algo muito intenso, de meio da pressão, né? E diz Goethe, diz assim, o talento educa-se na calma. O talento educa-se na calma. O caráter no tumulto da vida. Há uma necessidade, o caráter ele é moldado, ele é aprimorado, ele é de forma para o nosso cônjuge, né? A gente sabe que, né, a Angélica, eu falo sempre assim, amor, você tem sempre moldado o meu caráter, me ajudado a Deus moldar o meu caráter. Quem é a pessoa que vai moldar o seu caráter? Quem está moldando? O seu cônjuge está moldando o seu caráter? Você está permitindo que o seu cônjuge molde o seu caráter? Né? Será que você está fazendo isso? Ou você está querendo, a soberba está tomando conta, né? A humildade está jogada de lado, e você não tem se permitido ou permitido o seu cônjuge de moldar o seu caráter. Porque quem conhece a gente, não adianta a gente dizer, quem conhece a gente 24 horas, né? Ou melhor, que conhece muito mais a gente, não tem outra pessoa do que o nosso cônjuge. Não Amor, tem outra só pessoa baixa para mais nos um conhecer. pouquinho que tá cortando a sua cabeça aí. Eu tô. Tá quase. Baixa mais um pouquinho o Aqui, celular. tá bom? Mais um pouco. Mais um Aqui, pouco. aqui. Aí sim. Agora deu. Ah, Não. viu? Agora mexeu de novo. Para Aqui, baixo. assim, Mais. Tá aqui, ó. Mais para baixo. viu? Aí. Sim, Melhorou. Aí. melhorou? Hã? Melhorou. Aí, deu? Tá ótimo. Deu agora? Tá. É isso Então, mesmo. gente, ó, Dentro desse contexto, amor, que você está falando, né? Às vezes tem muitas pessoas que dão muito mais importância para que os outros falam, né? Às vezes uma amiga, um amigo ou um parente, né? Do que o seu próprio cônjuge. E daí a gente está fazendo certo ou errado? Está se deixando ser moldado por quem? Por quem que a gente realmente tem que deixar então ser moldado? uhum. Porque a gente vai falando justamente da humildade, né? Uma coisa interessante que diz na Bíblia é que Deus, sabia que Deus, a única pessoa que Deus rejeita mesmo, são os soberbos, né? As pessoas soberbas que acham que não precisam mudar, que não precisam mudar, que não precisam, esse Deus rejeita. Ou seja, gente, já pensou ser rejeitado do próprio Deus que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança, aí vai dizer, quem é você? Né? Quem é você? Né? Então, pensando nisso, né, a gente, conforme aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pretende, né, é que a nossa metade nos ajude a moldar o nosso caráter, porque se a gente molda o nosso caráter, a gente vai ter êxito. Se a gente não mudar nosso caráter, se não tiver essa capacidade de mudança, nós vamos ter os mesmos resultados.
E aí você quer dizer assim, você quer alcançar novos resultados, você quer ter sucesso, você quer ter prosperidade, quando eu falo prosperidade é muito mais além do que dinheiro, né? Porque dinheiro é um potencializador, que ele potencializa, é algo muito mais do que dinheiro, é o seu caráter, né? O caráter, né? A gente sabe que há duas coisas interessantes, né? Que é importante no relacionamento do caráter, né? Que o Emerson, o maluco Emerson, é a reputação e o caráter, tá? Essas duas coisas são uma coluna, né? Que sustenta a família, né? Uma coluna que sustenta a família. Aí você vai me perguntar, Elias, como seria isso? Como é que seria? É simples, é simples. Como é que seria? A gente poder se permitir que o nosso cônjuge nos ajude, que venhamos a ser moldados, né? Eu falo isso que a Angélica sempre faz isso, né? Eu sempre encontro nela, né, algo que é muito maior, assim, o pessoal às vezes fala comigo, fala assim, o Elias é brincalhão. Às vezes chega com a Angélica, não é bem assim, mas a Angélica tem mais firmeza, tá? E às vezes bate no meu ombro e faz uma brincadeira comigo, tranquilo, mas não faz. Eu acho que com a Angélica é a mesma coisa. Não, não é assim. Mas em relação o caráter, ele tem me espelhado muito nela, porque eu vejo nela, né, uma firmeza muito grande em relação a isso, né? Então, se a gente tem baseado a nossa família, essa base, né, essas duas colunas, a nossa reputação e o nosso caráter, a gente vai ser próspero. É simples, né? Mas muitas vezes a gente sucumbe ao nosso capricho, né? Sucumbe ao nosso orgulho e a gente acaba não tendo essa oportunidade de crescer. Não sei se está bom aqui a imagem aqui, tá bom? Tá conseguindo me ouvir? Alô? Acho que Eu travou tô. aqui. Passa, Eliandro. Seja bem-vindo. Não, tá tudo certo. E nesse sentido, você me lembra assim também que você fala assim que o nosso melhor professor ou a nossa melhor professora acaba sendo o nosso cônjuge. Quando você falou agora em reputação, a reputação ela tá ligada realmente à imagem que a gente passa então da nossa E, pessoa para com os outros, né? E essa imagem ela é construída então por meio das nossas atitudes, das palavras que nós também acabamos dizendo. Quando eu firmo um compromisso, quando eu assumo um compromisso, eu cumpro ele ou não cumpro? E daí fica até a pergunta para quem está aqui acompanhando a gente agora, né? Como é que anda então o seu caráter, que nada mais é o que? O conjunto de todas as tuas atitudes. Elas realmente têm sido atitudes que edificam a tua vida e a vida das outras pessoas, a do teu cônjuge, a dos teus filhos, ou têm sido atitudes que às vezes não necessariamente, né, edificam, são bênçãos, são abençoadoras. E, consequentemente, então, dessas atitudes, consequência disso tudo, vem, então, a reputação, a imagem que eu estou transmitindo, que eu construo ao longo da minha vida. Ah, mas caráter é determinante, reputação é determinante? Para nós que servimos a Deus, né, nada é determinante. No momento que eu colocar diante de Deus, eu posso me fazer uma nova criatura todos os dias. Eu posso me deixar ser moldada por Deus no momento que eu quiser. E mais importante é quando eu tenho esse feedback, então, do esposo, do marido, da esposa. Às vezes a gente já está tão magoado, machucado, que às vezes a gente nem aceita essa avaliação dele ou dela. Mas é importante, sim, essa pessoa que convive ali todos os dias com a gente, ela tem autoridade, sim, para então estar dando esse retorno. Na hora, às vezes, a gente pode até relutar, mas é válido a gente considerar, sim,
o que o cônjuge fala para nós, sem sombra de dúvidas. Alô, seu Sebastião, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul também, né? Da Eliane Cruz. Gente, então, aquilo que a Angélica falou, né? Então, o caráter, ele é referente àquilo que eu sou. É um conjunto de atitudes, né? Que eu sou. Como é que eu me relaciono com Deus, com o meu cônjuge e com as pessoas? Então, aí está incluso tudo isso, né? O caráter, ele está incluso em tudo isso. É um conjunto de atitudes. Como é que são minhas atitudes com Deus? Como é que são minhas atitudes com o meu cônjuge? Se eu procuro sempre falar a verdade, se eu não eu realmente cumpro os princípios, né? Ou seja, eu não negocio princípios com ninguém relacionado ao meu trabalho, né? Relacionado a Deus, a minha fidelidade para o cônjuge, porque o sucesso do casamento depende da integridade, né? A segurança, a reputação depende disso tudo, depende da integridade que nós temos um para com o outro, né? De aquela situação, a esposa pergunta onde é que você foi, e aí eu falo, mas eu fui lá na casa dos amigos, quando na verdade estava né, em outros lugares e estava mentindo, né? Então, justamente nesse sentido, alô ali para a Gisele. Então, o interessante é que venhamos a buscarmos sermos íntegros, né? Como eu sou, como é que eu estou me comportando? Como é que o Elias está se comportando? Como é que você que está aí está se comportando em relação a isso? Você está falando a verdade? Você está falando meias verdades? Né? Você está faltando com a verdade? Você está omitindo uma verdade? Então, como é que está isso aí? Então, há uma necessidade, né? E olha, gente, isso é a segurança do relacionamento. E aí, segurança que eu falo, Não confiança. existe meia verdade. A confiança é um trocinho, né, um pequenininho, que é de grande importância, que gruda relacionamento. Se não houver confiança, não tem relacionamento. Você não consegue se relacionar com as pessoas se não houver confiança. Há uma necessidade de termos confiança um para com o outro, né? Então, a crise nos casais, aí nós vamos falar agora de crise. Tá? Geralmente as crises que há ela é relacionado a um problema de integridade de um dos casais, tá? Ou dos dois. Aí o negócio aí desbanca, como é que é? Desbanca, né? Então, assim, a crise geralmente é relacionada justamente a um dos dois, da integridade dos dois, de um dos dois. Então a gente já pega, né? Hoje a gente sabe que a sociedade está valorizando muito o ter com o ser, tá? E existem pessoas que estão utilizando, tá? Para conseguir o ter, quebrando o princípio do ser. Quando eu quebro o princípio do ser, eu vou estar subindo, eu vou estar apunhalando alguém pelas costas, ou vou estar subindo, fazendo meu sucesso nas costas de alguém, né? Ou seja, vou estar enganando alguém, vou estar enganando meu cônjuge, eu vou ter alguma coisa, né, para o meu bem, mas que não está sendo bem para o meu cônjuge, e eu estou ferindo princípios do meu ser para eu ter algo. E isso é algo que vai dar problema, né? Vai dar ruim, vai dar ruim. Então, se eu consigo fazer, porque, gente, há confianças dessa, quando a gente quebra os princípios, né, de integridade, tem pessoas que se fecham. Quando quando as pessoas se fecham, olha, para voltar atrás é muito, mas muito difícil. Muito difícil. Tem pessoas que falam assim, que ficam esnobando, que não vai acontecer isso, que eu já estou casado aí há 10, 15, 20 anos, já temos casos, né? Pessoas casadas que já passaram, que a gente trabalhou com eles, que se separaram depois de 30 anos, depois de 20 anos, né? Às vezes
o homem vai naquela situação do limite, diz assim, não, vai, vou até ali, opa, quando chega no final não tem mais o que fazer, né? Ou seja, vai estar numa situação em que não desafiar os limites, né? Tem hora que não dá mais, né? Como diz até é interessante dizer assim, aquele que confessa tentação não confessa pecado, não confessa o erro, né? Então há uma necessidade da gente, homens principalmente, né? Um conselho que eu vou dar para os homens, né? Na verdade, conselho não, na verdade um alerta, na verdade uma forma de se pensar. Você tem ido no limite da sua integridade para com seu cônjuge, né? Sim, é uma coisa para se pensar. Então a gente precisa não ir naquela ânsia, né, de vamos vamos parar por aqui, né? Vamos confessar ali a nossa tentação, alguma situação que ocorreu, tá? Vamos ser íntegros, vamos sempre falar, procurar sempre falar a verdade, não enganar o nosso cônjuge, né? Até nas simples coisas, né? A gente fala que a gente, logo quando a gente noivou, a gente já uniu nossos cachos, né, mano? A gente já uniu nossos cachos, né? E aí foi muito interessante que eu fiquei bem atônito. Mas que ela tá querendo pegar o meu dinheiro e o dela, algo agora, né, nesse período? Mas o que foi bom isso para nós, o que realmente foi vantajoso isso para nós, foi algo maravilhoso, que até hoje, né, nós temos nosso caixa junto, né? Tudo que é aquela situação dos votos, né? Aquilo que é meu é seu, aquilo que é seu é meu, né? Então, E a também, amor, sociedade hoje tem... Hã? tá empolgado hoje. A Não sociedade deixa eu hoje tem falar. valorizado muito Empolgado. essa situação de ter. Oi? Tá empolgado? Eu tô levantando meu dedinho aqui que eu quero falar. Ah! Eu vi, tava falando. Eu tô olhando aqui, É que eu não tô parece que eu junto tô dele, olhando porque para quando eu tô tentar. junto dele, daí eu já dou um apertão na perna, assim, e daí ele sabe que eu quero Ah, falar, é né? verdade, não tá Não, aqui, ó. quando você falou, Aqui não tem a pastilha não aqui. sentiu que eu apertei sua perna aí, não? Não, eu tô sem a pastilha. Eu tô sem a pastilha que na verdade, tem aquela história do pastor que sempre tinha uma balinha para ele não perder o horário da pregação, ou não perder o horário E aí ele foi, e teve uma hora que ele tava falando, aí foi esticando, foi 1 hora, 2 horas, 1 hora, e a mulher dele falou: o que será que ele está acontecendo? O que será que está acontecendo? Não, não era a pastilha que ele tinha na boca, era um botão. E o botão não parava de falar, que tá que nem eu hoje. Pode falar, meu amor. Pode falar. Ai, ai, não, quando você falou ali da questão do ser e do ter, né? Que isso realmente está ligado diretamente ao nosso caráter, à nossa integridade, e como isso tem comprometido os relacionamentos. Muitas vezes as pessoas até justificam as suas atitudes, né? Comprometem o seu ser em função do ter. E ainda diz: não, porque eu fiz isso, eu sou isso para alcançar alguma coisa para a nossa família. E, na verdade, isso é uma enganação e é algo que está muito mais sujeito a atender uma necessidade do eu, da carne mesmo, e difícil às vezes de até aceitar isso, né? De tipo encarar que isso é um problema, porque às vezes, se a gente for até entrar na questão das linguagens do amor mesmo, né? Tipo assim, às vezes a mulher ela nem quer muito uma situação financeira melhor, daí o homem está falando a linguagem, vamos lá, de servir, né, de dar segurança e tal, e a mulher daqui a pouco a linguagem dela é a qualidade de tempo, daqui a pouco a linguagem dela é toque, ela está esperando um carinho, ela está esperando passar tempo junto,
E o homem está dizendo, mas eu trabalho, te dou de tudo, e você não está contente, você. Então, ele está falando eu te amo para ela sim, do jeito dele, e ela está esperando do jeito dela. E daí vem toda uma questão de, né, brigas, conflitos totalmente desnecessários. Por quê? Por falta de quê? De conhecimento, por falta de diálogo. E é extremamente importante, porque a gente tem que estar sensível, né? Tem que estar buscando ouvir o seu cônjuge para realmente saber. Peraí, a Angélica falou do tanque. Eu tenho um tanque, você tem um tanque também. E a gente tem que encher um, tem que encher o tanque do outro. E aí, o seu tanque está cheio? E vice-versa. Eu tenho enchido, você tem enchido o meu tanque não está cheio, não. Ah, mas por quê? E daí entra todo nesse contexto que você está trazendo, de comprometer às vezes ou ir até na onda de outras pessoas, é porque a gente tem uma sociedade extremamente consumista, a gente tem uma sociedade que muitas vezes nos aponta do que a gente vale o que a gente tem, né? Que valoriza o ter e não o ser. Isso é uma tremenda de uma mentira. Que realmente, se eu vou me deixar influenciar por isso, eu posso deixar correr, então, o risco de comprometer o meu casamento, o meu relacionamento em função disso. Então tem que haver, sim, como quando você falou agora de caixa unido, né? Tem que haver essa unidade. A gente que acompanhou as lives aí do Pablo e da Carol Marçal semana passada. A unidade é extremamente importante. Nós precisamos ser um e viver esse ser um. Ou seja, a gente está na mesma visão, a gente está conversando para ver se a gente está na mesma direção. Aqui, para mim, os comentários não estão mais rodando, não está nada atualizando aqui. Está atualizando para você? Tá atualizando sim. Aqui travou para mim, aqui não tem nada. Então, é bacana a gente pensar assim e refletir todo mundo junto, quem está participando da live aí. Como é que está isso? Você tem conversado com a sua esposa? Você tem conversado com seu marido? Vocês estão chegando na reta final de 2020. E aí, por mais que a gente teve que redefinir os objetivos, agora já está quase na hora de começar a definir, mesmo que pela fé, os objetivos de 2021 para vocês verem se também vocês estão, então, na mesma visão, na mesma direção, para evitar, né, conflitos desnecessários e daqui a pouco, como você está falando também. A gente mesmo, vamos falar de nós, né, amor? Você tem trabalhado e no sábado você tem ido a Camaquã. Hoje está em Camaquã e levou as meninas para que eu também pudesse estar trabalhando aqui em Arambaré. Mas o que? A gente entrou em acordo que por enquanto você estaria trabalhando um pouquinho mais em função da pandemia e eu não poder estar trabalhando tanto. Mas foi um acordo, é temporário, não é definitivo isso. Por quê? Porque a sua presença, tanto para mim quanto para as meninas, é muito mais importante do que o dinheiro em si, né? Uhum, é verdade. Então, o que que adianta ter muito sucesso, né? O que adianta ter muito sucesso se esse sucesso está fazendo a gente magoar alguém, pisar numa pessoa? O que que adianta ter isso, né? Aí a gente entra na situação do é mais importante ter ou ter. Então, é essas coisas que a gente tem que analisar, pensar, né? E escolher onde nós queremos Enquanto edificar casal, amor, o nosso relacionamento, né? Porque se nós estamos edificados no nosso casamento, em cima da nossa integridade, em cima do nosso caráter, vai acontecer que uma hora vai ruir tudo, as colunas não vão sustentar o casamento, e aí onde sempre ou muitas vezes ocorrem brigas, ocorrem divórcios, ocorrem diversas situações que acabam atrapalhando o relacionamento do casal.
Enquanto casal, essa situação financeira compromete muito, e o que a gente quer aqui, através desse compartilhamento dessa mensagem, é encorajar os casais que estão então aqui com a gente hoje a conversarem sobre o assunto, a realmente, que nem diz o outro, colocar cartas na Uhum. que me agrada e tem feito isso que não me agrada. E eu também quero que você tenha total liberdade de falar o que te agrada, que eu tenho feito até para quê? Para validar esse comportamento e esse comportamento continuar sendo repetido, né? E aquilo que não agrada, então, ser resolvido. Porque conforme você mesmo diz, né? Eu uso muito essa expressão que você usa. O problema ele tem que aparecer. Não adianta a gente pegar e empurrando com a barriga, não. O quanto antes a gente puder abrir e falar sobre o problema e aparar as arestas e ajustar antes que o problema que de repente tinha um tamanho vire um tamanho numa proporção maior, né? Você falou do nosso cônjuge, e agora, falando para quem tem filhos, né? Se, vamos supor, numa cerâmica, né? Onde tem a forma, né? Onde coloca os tijolos. Se a forma estiver suja, o que vai acontecer? Todos os tijolos vão ter aquela deformidade, né? Da forma ali, tá? Nós que somos pais, nós temos que, a nossa forma tem que ser íntegra, nós temos que ser íntegros, senão nós vamos passar essa falta de integridade para os nossos filhos. Todos vão sair com esse problema de defeito, né? Que a gente não conseguiu moldar o caráter deles, porque nós não conseguimos ter esse nosso caráter, né? Então, nós não vamos conseguir, consequentemente, os filhos vão reproduzir, né? Essa falta de caráter ou até mesmo o mau caratismo, né? Então, há uma necessidade de se repensar nisso tudo, voltar e para poder ressignificar, na verdade, isso, né? Porque tantos erros, muitas vezes, é um problema sério de caráter. Se a pessoa erra, ela está errando reiteradamente, isso é um problema sério, tem que rever essas atitudes, tem que rever esse bloqueio, né, que está fazendo com que haja esse tipo de problema sério, né, na coluna, né, que sustenta ali o casamento, né, essas duas colunas, que é a reputação e a integridade. Então, preciso estar ressignificando isso, né? Não sei se a minha besta tem alguma coisa para falar ainda aí, para a gente poder já... Hoje a nossa Não, eu live vai ser um pouquinho lembrei, mais curta. eu acabei me lembrando que esses dias até teve um capítulo do livro O Poder da Esposa que Ora, que falava sobre a reputação, sobre a integridade. Teve um capítulo específico para falar sobre cada um desses dois assuntos. Então, para ver o quão importante isso mesmo, e daí a gente até está orando. E é interessante assim a gente perceber que não é só uma questão, tanto o homem orar então pela integridade da mulher, pela reputação da mulher, quanto a mulher orar pela reputação do homem, ela orar pela integridade do seu esposo também, do seu marido também. E a gente precisa um do outro nesse sentido, porque conforme agora você falou, isso vai refletir nos nossos filhos, nas pessoas que convivem com a gente. Mas também, por outro lado, abre uma brecha aí para algumas pessoas passarem a pensar assim: eu posso justificar porque eu sou assim, porque eu tive. Não, peraí, conforme nós falamos lá no início da live, nada é determinante.
Se eu tô aqui hoje, tô passando por essa live, tô recebendo essa palavra, né? É porque provavelmente havia um propósito de você estar recebendo sim essa mensagem, mas para quê? Para tal forma de que, opa, peraí, realmente eu faço coisas, eu falo coisas que não edificam, que não fazem com que eu tenha uma vida que demonstre integridade. O que eu posso fazer agora? Colocar diante de Deus, pedir ajuda para o cônjuge em oração também, para que isso se reverta. E se for o caso, que nós mesmos, né, amor? A gente já colocou diante de Deus algumas situações nesse sentido, de tipo assim, eu já te fiz alguns questionamentos, dizendo assim, amor, a gente tem que colocar diante de Deus de onde que vem isso, como você também já fez isso, né? De tipo assim, vamos perguntar para Deus de onde que vem isso. Para quê? Para que Deus possa sarar, para que Deus possa tratar, para que Deus realmente possa, mais uma vez, fazer de nós novas criaturas mesmo. Isso mesmo. Então tá, pessoal, vamos passar aqui pro pessoal para dar um alô aqui para todo mundo aí, ó. Aí, ó. Estamos muito ocupados. O pessoal tá tudo ocupado aqui, ó. Daqui a pouco tem um pastelzinho aqui. Tá no pastel! É, aqui é a Rebeca. Ó a Rebeca. Dá oi, Rebeca. Dá oi, fala oi. Olha lá, ó. Tá comendo pastel, não quer nem saber da mamãe. Te amo! Aí. Love you. Tá bom. Então tá, gente. Então tá, tchau, 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 gente. Gratidão, gente, que esteve aqui conosco. Até quinta-feira. Tchauzinho.